Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Será que os irmãos já estão de pé? Vamos lermos a Bíblia Sagrada. Eu leio com os irmãos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Senta. Agora é a hora da palavra. Não, fique em pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Deixa eu achar aqui o versículo aqui. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Senhor Deus, te exaltamos, ó Pai, pela tua santa, bendita e gloriosa palavra, Pai. Que o teu nome venha se exaltar, bem amado irmão. Esse texto, a qual nós, na verdade, esse versículo, a qual eu acabei de ler juntamente com a igreja, é um versículo em onde ele fala a respeito do nosso dever e o exemplo que nós devemos seguir da igreja primitiva. Quando nós lemos esse versículo, este nos faz levar a uma viagem de como se inicia uma igreja primitiva, logo após o Senhor Jesus ter sido assunto aos céus. Nós vamos ver que logo no capítulo, no início de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o evangelista Lucas, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele investigou, buscou a profundo a escrever a história, os Atos dos Apóstolos. Então ele vai dizer que logo após o Senhor Jesus ele ter padecido, ter ido àquela cruz do Calvário, que ressuscitou e ao terceiro dia ressuscitou, ele ainda vai estar por essa terra por um período, todos nós sabemos, de cerca de 40 dias ainda. O Senhor vai trazer ensinamentos a respeito do reino de Deus, pelo intermédio do santo e glorioso Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o próprio Senhor, Lucas escreveu que o próprio Senhor Jesus relatou dizendo que na verdade houve um homem, houve um profeta. Este homem foi enviado por Deus para poder ser o percussor, para poder falar a respeito da chegada do Senhor Jesus. Este homem é o profeta João Batista, o qual ele batizou as pessoas, o qual pregava o arrependimento, o qual ele pregava a verdade, o qual não mudava a sua pregação, mesmo diante de rei, mediante das autoridades, ele não mudava a sua mensagem. Então Jesus faz uma promessa: João batizou com água, mas vocês, por uma promessa, vocês serão batizados com o Espírito Santo, e não será muito depois deste tempo. Então de se perguntar ao Senhor se porventura ele iria restaurar o rei de Israel, e diz Senhor Jesus: não pertence você saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que haveria um povo que é os gentios, um povo que é a igreja do Senhor, que iria enviar os apóstolos, mensageiros, pregadores, para poder evangelizar o mundo. Nós vamos ver que o próprio Senhor também vai dizer também logo no capítulo 1, que mas vocês receberão o que? O poder do Espírito Santo para poder ser o que? Minhas testemunhas. Tanto que começou tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então esta é a promessa do Senhor Jesus. Então nós vamos vermos aqui no texto em diante, em que quando o Senhor ele vai para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos, naquele momento ele vai abençoar os seus discípulos, ele vai ser elevado aos céus. Uma nuvem de glória, a Shekinah de Deus, ele vai ser elevado aos céus. E quando ele é elevado aos céus, meus irmãos, diz a Bíblia Sagrada, em que nossos irmãos, eles voltam para Jerusalém. Então eles vão reunir, que é o texto que eu acabei de ler, eles vão reunir ali, e diz a Bíblia que todos eles o que? Perseveravam unânimes. A palavra unânime quer dizer em comum acordo, em união, em clamores e súplicas a Deus. Pois nós vamos vermos o que vai acontecer quando a igreja se coloca de joelho, quando a igreja se coloca na posição para buscar ao Senhor. Os céus vai mover sobre a terra, os céus vai mover sobre a igreja. Então nós vamos ver, meus irmãos, e entendemos o que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz
Logo no capítulo 2, nós conhecemos, sabemos em que 10 dias mais tarde, a promessa de Deus se cumpriu sobre a igreja. Quando a igreja se colocou para poder orar e buscar, para nos suplicar, quer dizer, clamar, para invocar o nome do Senhor. E todos nós sabemos que, como eles mesmos esperavam, já estavam cansados talvez de tanto orar, porque a Bíblia diz que estavam todos sentados no mesmo lugar. E de repente veio de onde? Veio do céu um som veemente e impetuoso, ou seja, a chegada do Santo, a chegada do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, sobre a promessa do Senhor Cristo, o havia prometido para os seus discípulos. Então nós vamos vermos em que eles receberam a promessa, receberam o Espírito Santo, e agora começam a ministrar, começam a pregar, começam a dar testemunho dos feitos do Senhor Jesus. Então nós vamos ver no capítulo adiante, que quando eu quero até achar aqui, vamos poder ler esse versículo aqui, ele se enquadra aqui, o texto que eu acabei de ler, logo no capítulo 2, no verso 42, olha o que diz aqui, meus irmãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, os discípulos aqui que aceitaram o Senhor Cristo, que foram batizados, a igreja que estavam se ajuntando para o Senhor, nós vamos ver aqui na pregação de Pedro, em um só dia, 3.000 almas foram o quê? Foram batizadas. Então nós vamos ver aqui, aquele povo estavam se ajuntando no templo e eram batizados. E o que acontecia com a igreja primitiva? Eles perseveravam mais e mais na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles eram obedientes aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, tinha ordenado para os seus apóstolos. Então lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: ir para todas as nações e ensinar em todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos, eles passaram para a igreja primitiva. E eles o que? Eles perseveraram que na doutrina dos apóstolos, na obediência aos homens de Deus. E o que acontecia nesta igreja? Os milagres aconteciam, batismos com o Espírito Santo aconteciam. Nós vamos ver que uma igreja que ora e busca ao Senhor, nós vamos ver que os milagres acontecem. Nós vamos ver que os pecados ocultos começam a ser revelados. Irmãos, Deus, Ele não se agrada de igreja onde tem contenda, onde tem desunião. A pergunta é: como que Deus vai operar em nosso meio, meus irmãos? Se nós falamos mal de um irmão, nós reparamos a vida de um irmão. Hoje de manhã aqui na escola bíblica dominical, nós aprendemos algo, irmãos. Nós aprendemos que nós não devemos julgar um outro irmão. Quando nós lemos em Tiago capítulo 3, verso 10, nós vamos ver que o Tiago falou a respeito para nós não julgarmos o outro irmão, porque se nós julgamos, nós estamos na lei, e se estamos na lei, nós desconsideramos a graça que é dada pelo Senhor Jesus. E nós vamos ver também em Mateus capítulo 7 a respeito do que o Senhor Jesus falou para nós não podermos julgarmos ninguém. Sabe por quê? Porque Deus não nos constituiu como juízo. Recentemente eu ouvi uma pregação onde o pregador disse assim, meus irmãos, ele chegou para falar para um jovem, e aquele jovem respondeu: Senhor, lá na igreja há pessoas que vivem com a vida errada, mas o Espírito Santo dá sabedoria. Se lá não tem ninguém que é justo, seja você justo. Lá não tem que ninguém ora, seja você que ora. Então seja você o exemplo. Então é isso que o Senhor Cristo quer da igreja, quer de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não podemos trocarmos o Senhor Jesus Cristo pelas preocupações desta vida, pelas preocupações das coisas deste mundo. Eu ouvi um versículo agora há pouco, um texto de uma mensagem que um pastor estava escrito assim, que o maior fracasso de alguém, meus irmãos, é quando ele obtém sucesso nas coisas em que se afastam de Deus.
O Senhor Cristo foi bem claro em nos dizer em tua palavra e em teu ensinamento, porque nós temos que vigiarmos e orarmos para que as coisas deste mundo não venham sufocar a palavra de Deus e tornar o que? Infrutífera. Então nós vamos ver que o exemplo da igreja primitiva, meus irmãos, não tinha, meus irmãos, era essa desunião. O que falta em nosso meio para Deus poder operar é nós termos uma união um com os outros. O mandamento que o Senhor Cristo ele nos deu foi esse: amai uns aos outros como eu vos amei. Deus não vai vir arrebatar uma igreja, meus amados irmãos, que vivem na prática do pecado. Por quê? Porque para uma igreja que ora, uma igreja que consagra a Deus, irmãos, não vai haver fofocas em nosso meio. Uma igreja em que ora, Deus vai trabalhar de uma maneira sobrenatural. É isso que Deus quer em nosso meio. Quando nós pegamos o exemplo de Atos dos Apóstolos, que nós vamos ver os feitos, os sinais e as maravilhas e os prodígios em que aconteciam. E porque isso não acontece nos dias de hoje? A culpa é de que a culpa é nossa. Porque você não vê mais um surdo ouvir? Porque você não vê mais um cego enxergar? As curas divinas em nosso meio, porque não vemos batismo com o Espírito Santo? Porque a culpa é nossa. Porque se nós buscarmos em todo o nosso coração, pelo intermédio da comunhão com a palavra, a comunhão com o Senhor através do jejum, da santificação, a renúncia pelo mundo, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, Deus ele vai operar em nosso meio. E esta é a vontade de quem te Deus, é de operar em nosso meio, é de trazer cura divina, libertação, milagres. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Para quê? Para que o nome dele venha ser o quê? Glorificado. Nós vamos ver, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o ministério do Senhor Jesus, um ministério repleto de poder, de milagres, sinais, prodígios. Nós vamos ver também um exemplo de Atos dos Apóstolos, o poder que era do Espírito Santo operando na igreja. Mas nós não vamos ver, meus irmãos, esses discípulos, esses apóstolos preocupados com as coisas deste mundo. Nós vamos ver que houve ali uma combina entre os irmãos, porque as viúvas não estavam tendo atenção da igreja. Chegaram para os apóstolos para poder fazer murmurar. E o que Pedro vai dizer? Escolhe entre vocês aí 7 varões cheios do Espírito Santo, que tem uma boa reputação, para poder servir as mesas das viúvas. Nós vamos ver, olha o que Pedro vai responder, irmãos. Nós não podemos parar com o ministério da oração e da palavra. Então entenda isso aqui. Até mesmo para você, se você quer você pregar, se você não tiver vida de oração, você não vai servir para servir o Rei de Deus. Olha o que Pedro diz: nós não podemos parar com o ministério da oração e da palavra. Então a igreja que ora, os milagres acontecem. É isso que o Senhor requer de nós, que nós voltamos para o Senhor através da oração, se dobrar, se render, buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja que ora, a Bíblia diz que o próprio Senhor é que acrescentava as almas da igreja. Aleluia! É porque eu falo que a culpa é nossa. Porque se nós limitarmos as mãos e entrar em comunhão na oração, Deus vai operar em nosso meio. O que nós somos neste mundo? Eu uma certa ocasião que falou assim:
Eu sou a luz do mundo. E depois diz que nós somos a luz do mundo. Irmãos, eu sempre prego, sempre falo isso aqui. A porta do céu, a entrada dos céus, não mudou não. A porta é estreita, o caminho é apertado. São poucos que vão entrar lá. São poucos. Tá? Escute isso aqui. O fruto do Espírito Santo, o que é? Paz, amor, temperança, fidelidade e mansidão. Então, enquanto mais a pessoa é cheia do Espírito Santo, mais humilde, mais simples ela vai ser, irmãos. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, irmãos, ela não perde tempo para ficar olhando para a vida dos outros. Então, meus amados, nós temos que darmos as mãos e orarmos a Deus, buscarmos a Deus todo o nosso coração para Deus operarmos em nosso meio. Meu Deus. Nós somos derramados do Teu Espírito Santo sobre as crianças, porque já é a última hora, meus amados, não é mais tempo de nós brincarmos de ser cristão. Na verdade, irmãos, a igreja, isso aqui nunca foi brincadeira. Há muitas pessoas que caíram, que não levaram o evangelho de reino de Deus a sério. Nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus, quando ele operava milagres, ele ia para um lugar deserto, um outro lugar à parte, para poder orar, passar a noite de oração, agradecendo ao Pai. Então o evangelho do reino é isso, é perseverança, é comunhão com os céus. Porque quanto mais a pessoa é cheia do Espírito Santo, como disse antes, mais humilde ela se torna. Aleluia. Eu estava lendo essa semana o Evangelho de João, e nós observando a humildade de João. Olha quem que foi João. Andou com o Verbo, andou com Deus, o autor e o criador desse universo, Senhor Jesus, em que reclinava a sua cabeça em seu peito e tinha uma comunhão íntima. E observando a escritura, nós vamos ver que Lucas diz que, lembra quando Maria foi lá visitar o sepulcro, e como ela chega lá, ela vê se removido, ressuscitado, Deus enviou um anjo aquela madrugada, houve um grande terremoto, o soldado caiu como morto no chão. Lembra dessa passagem? E que elas foram anunciar ao seu discípulo, e foi Pedro e João correndo para lá. A humildade de João, irmãos, escute isso aqui. João escrevendo disse assim: e Pedro e o outro discípulo, ele sequer ousou em citar o nome dele. Então a humildade, ela é tudo, meus irmãos. Que é um outro exemplo, que quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo de Deus, pega o exemplo do Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem. Ele lavou os pés dos seus discípulos. A pergunta é: ele deixou de ser Deus? Olha a humildade do Senhor Jesus. Não tinha homem sequer reclinar sua cabeça, não tinha lugar nem sequer para poder descansar. Na maioria das vezes não tinha tempo nem para poder comer. E como homem cansado e exausto, um dia ele deitou na polpa do barco ali, polpa e tentou descansar um pouco, levantou sua grande tempestade. Então o evangelho do reino, meus amados irmãos, o
O Evangelho do Senhor Jesus, o que Ele requer de nós é a união, o amor, a nós abraçarmos o necessitado. Ele veio para os doentes, para os leprosos. O nosso dever é irmos para as ruas, casas e lares, abraçarmos aos pecadores. Esse é o nosso dever. E então, meus amados irmãos, esse verso, capítulo 1, do verso 14 a qual eu li aqui esta noite, o ensinamento que o Espírito Santo nos dá e nos traz, é para nós podermos dedicarmos a nossa vida em oração, porque a todo tempo nós estamos em uma batalha. A batalha é a carne contra o Espírito. A carne luta para você poder fazer a vontade dela. E tem uma lista muito grande, irmãos, muito grande, que nós temos ali em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, quando nós vemos Gálatas capítulo 5, verso 19 e também em diante, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 21, verso 8 a 22, 15, nós temos ali uma lista enorme de pecados, de que se a pessoa morrer, o destino dele é onde? É a perdição. E quando eu li em 1 Coríntios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo, ele escreveu, porque se tu é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que eu vou perder aqui, tá, irmão? Já foi esse áudio, já está avançado, já, meu Deus. 1 Coríntios aqui, capítulo 6, verso 9, escuta isso aqui. Porque nós devemos orar? Porque quando nós oramos, essas coisas desaparecem do nosso meio, desaparecem. 1 Coríntios capítulo 6, guarda isso aqui. Eu já lembro, já preguei a vida, desde quando eu me converti, eu preguei isso aqui e continuo pregando, porque quando nós pregamos e falamos da paz de Deus, e se nós estivermos enquadrados em algum desses pecados aqui, irmãos, significa que se nós morrermos, nós vamos para onde? Para o inferno. E no inferno, irmãos, não tem porta de saída. O inferno é terrível. Aqui na terra nós vemos o sol, esse vento, os rios, a água, enfim, nós contemplamos esta obra maravilhosa de Deus. Mas no inferno não tem mais porta de saída. E para completar aqui o que eu estava dizendo lá atrás, que eu disse, muitas pessoas, que eu falei que isso aqui da igreja não é brincadeira. Algumas pessoas que não levaram a sua vida correta diante de Deus, que não perseveraram em oração, no jejum, na comunhão com a palavra de Deus, e caíram, irmãos. O diabo não tem pressa para poder derrubar você, não. Ele não tem pressa. É devagarzinho. Ele não tem pressa. Porque se chegar de uma vez em você vai assustar. É devagarzinho. Ele não tem pressa para poder te derrubar. Ele não dorme. Ele trabalha 24 horas para poder te derrubar. Ele não tem pressa. Sabe qual que é a maior arma que o diabo está usando, irmãos? No dia de hoje chama-se distração. Porque se você comete um pecado grave, você corre lá e você pede perdão para Deus. Mas a distração é uma ferramenta que o diabo está usando na nossa vida. Chama-se distração. Analisa a sua vida. Quantos minutos de oração você orou hoje? Quantos minutos? 10 minutos? Meia hora? Analisa se você orou hoje. Quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você passou no celular hoje?
Quanto tempo você passou na televisão hoje, no celular, no WhatsApp? Quanto tempo você passou lendo a Bíblia hoje? Faz uma análise. Você leu sua Bíblia hoje? Quantos capítulos leu? Quantas vezes você leu pelo menos a Bíblia? Desde quando você é crente? Quantas vezes você leu você no Novo Testamento? Pedido a Bíblia? E quer ir para o céu de qualquer jeito, de qualquer maneira? Aqui diz assim, irmãos, ó: não sabeis que os injustos não vão de herdar o que é o reino de Deus. Os injustos não vão herdar o reino de Deus, não vão para o céu. E aqui tem uma lista, ó: os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas. Aqui tem uma lista. E está perto, tá, irmãos? Está muito próximo de ir para a rua pregar o evangelho. Pode me matar lá na rua, mas que eu vou pregar contra o pecado, vou pregar contra a idolatria, eu vou pregar contra os efeminados, vou pregar contra tudo. Aleluia. Se me matar, porque eu vou dizer, se for morrer, eu vou pregar o evangelho. Nós vamos precisar ouvir a verdade, irmãos. Jesus Cristo, ele veio para os doentes, né, que são os efeminados, os idólatras, mas é a verdade que liberta. Como dizer, não cresce, não há quem eu pregue. Não, irmãos. Ó, aqui, irmãos, ó, escuta. A igreja que ora, quem somos a igreja? Somos nós. Nós somos o que é o templo do Espírito Santo de Deus, o templo, o santuário de Deus. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, não podem haver esses pecados em nossa vida. Quais são os pecados? Ó, aqui, ó. Continua: os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores não herdarão o reino dos céus. Cuidado, irmãos, vigia a sua língua, tá? Cuidado com o que você fala de seu irmão, de sua irmã.